Dito tudo isso, gente, vamos agora para a segunda parte, que é falar então do trabalho aqui na ilha em si. Essa é a preocupação de muita gente, eu sei disso, porque quando a gente vem pra cá como estudante, o normal, né, de todo mundo é ter o visto de estudante, que você só pode trabalhar até 20 horas por semana. Se você vem com cônjuge, o seu cônjuge pode trabalhar quantas horas ele quiser, e isso acaba preocupando muito a gente, né. Então todo mundo quer saber se tem emprego, se consegue emprego, como é que é pra conseguir o emprego, como é que são os empregos. Então eu vou tentar tocar um pouco nisso pra responder algumas dessas aflições que eu entendo. Sofri, inclusive. Vamos lá. Primeira dica que eu dou. Quando eu e o Gabriel a gente veio pra cá, antes da gente vir, eu achei o site da Newcomers. E eu dou essa dica pra todo mundo, gente. Todo mundo que me pergunta, a primeira coisa que eu falo é: vai no site da Newcomers. Então a primeira coisa que a gente fez, eu e o Gabriel, quando a gente chegou aqui, foi ir lá na Newcomers, marcamos uma reunião com uma representante. E aí essa representante, ela olhou tudo pra gente em questão de documentação e tal, isso daí pode ficar pra um outro vídeo, mas o importante foi que ela cadastrou o Gabriel numa lista de newcomers que precisavam de emprego. Então é como se fosse um programa deles para quem acaba de chegar aqui que precisa de emprego. E aí quando ele foi cadastrado, ele recebeu um e-mail para ir numa reunião sozinho com uma representante deles dessa área de empregos, e essa pessoa ajudou ele a montar o currículo dele de acordo com o que eles pediam com o currículo aqui, fazer uma cover letter que muitos empregos aqui pedem. Ela fez uma entrevista com ele para poder treinar ele, ver o que ele podia melhorar ou não nas entrevistas dele, conversou com ele sobre o que era, sobre como que ele devia se vestir aqui nas entrevistas, como que ele devia se portar e o que as pessoas estavam esperando e tudo, esse tipo de coisa, tá? Então isso ajudou muito ele, e ela fez o perfil dele assim em vários sites também, colocou ele na lista de pessoas que estavam procurando emprego aqui. E ele, até hoje a gente recebe e-mail semanal de oportunidade de emprego aqui. Então isso foi a primeira coisa. A segunda coisa foi, a partir disso tudo que ele falou com ela, que ele conversou com ela, foi criar o perfil em todos os sites que tinham aqui. Então WorkPI, Indeed e... qual que é o do Canadá? JobBank. E JobBank. WorkPI e Indeed são os mais usados, mas às vezes tem alguns no JobBank que a gente quase não usa, mas WorkPI e Indeed é assim, essencial. E aí o pessoal pergunta: e como é que foi? Vocês conseguiram emprego rápido? Vocês não conseguiram e tal? O que que acontece, gente? Aqui no verão costuma ter muito mais emprego do que no inverno. Eu não acho, não sei se isso é no Canadá inteiro, tá? É a minha opinião, eu acho que é no Canadá inteiro, mas aqui na ilha tem muito disso, porque, como eu falei, uma parte muito grande da ilha, muito essencial da ilha é o turismo. E o turismo é movido de restaurantes, de pessoas indo pra cá, e ele não funciona tanto no inverno. Então muitos hotéis e muitos restaurantes abrem só no verão. Teatro abre só no verão, verão e primavera às vezes, mas assim, às vezes no outono, mas no inverno muita coisa fecha, muita coisa mesmo. E no inverno também tem tempestade de neve, então acaba que assim, quando tem tempestade de neve, muitas empresas fecham também, então eles acabam assim diminuindo o número de pessoas. E aí no verão eles contratam mais gente. Então se você chegar no verão, a dica que a gente dá é: já procura emprego. Falaram isso com a gente quando a gente veio, a Bárbara ajudou muita gente, somos agradecidos até hoje, e ela falou isso com a gente. Ela falou: se você vai procurar emprego, procura agora, porque se você deixar pro inverno você não acha. E é verdade. Como eu vim estudando, eu não sabia como é que ia ser meu curso, se meu curso ia exigir muito ou não, como que ia ser os horários, como é que ia funcionar, então eu tava com muito medo disso. Conversei com o Gabriel e a gente decidiu que ele ia trabalhar e eu não ia trabalhar pelo menos no primeiro semestre, até ver como é que ia ser com a faculdade, tá? O meu curso, eu tenho aula parte da manhã, toda a tarde, e aí depois eu tenho que trabalhar no restaurante da faculdade. Isso é do meu curso. Então eu trabalho das 4h30 até as 10 da noite lá em alguns dias, algumas semanas. Então é bem complicado de achar emprego. O que acabou acontecendo comigo é que eu fui trabalhar no Banquets, que é o cerimonial, né,
de eventos da faculdade em si. Então eu trabalhei nos eventos da faculdade e recebi um dinheiro extra com isso. Voltando pro Gabriel, eu comecei esse trabalho no Banquets lá pra novembro, tá, gente? Então, assim, até novembro, pelo menos, eu não fiz nada pra tentar acostumar com tudo como é que era na faculdade. Mas, pra falar de trabalho, então, eu vou falar mais do Gabriel. A gente chegou, o Gabriel fez perfil em todos os sites e ele não queria aplicar porque o visto dele só começava a valer em setembro. A gente chegou aqui em agosto, que foi um mês antes, mas a minha aula começava em setembro, então o visto dele pra trabalhar só começava a valer em setembro. Então ele esperou, não quis aplicar pra nenhuma vaga por causa disso. E aí quando deu mais ou menos uma semana antes de setembro, ele recebeu 2 ligações de 2 lugares que estavam procurando, que estavam contratando e que acharam que o perfil dele era um perfil excelente pra empresa em si. E aí ele foi na reunião, foi na entrevista de emprego, né? Como 2 empresas ligaram pra ele tinha outra entrevista no outro dia. Então ele foi nessa entrevista e aí quando ele saiu todo vermelho, gente. Ele olhou pra mim e falou: amor, você tá com meu passaporte? E eu falei: tô, por quê? Ele falou: eu acho que eu consegui um emprego. Eu olhei pra ele e falei: Gabriel, como que você conseguiu um emprego? A gente acabou de chegar que você tem uma entrevista amanhã, como assim você conseguiu um emprego? E a entrevista de amanhã? E ele olhou pra mim e falou: me desculpa, amor, foi sem querer. Eu consegui um emprego, mas foi sem querer, eu juro. Ela foi falando e eu só respondi yes. E foi assim que ele conseguiu o emprego, gente, de verdade. No outro dia eles já estavam mandando todos os documentos pra ele assinar contrato, link de treinamento que ele precisava fazer, de teste e tudo mais. Mandaram tudo pra ele no outro dia e ele começou na outra semana. O emprego dele é temporário, mas é um temporário full time e é um temporário que ele tá lá até hoje. Então, assim, é uma coisa meio confusa, mas aqui eles só estenderam o temporário dele e o temporário dele tá durando pra sempre. O salário mínimo aumentou esse ano, então era R$12,25, se não me engano, foi pra R$12,85. É um salário que cobre os nossos gastos, tá? Então mesmo se eu não estivesse fazendo o meu extra, o que muitas vezes aconteceu, principalmente no inverno quase não tem evento, então eu quase não fiz nada no inverno. Mesmo sem os meus extras, o salário dele cobria os nossos gastos, tá? Com o salário mínimo. E os nossos gastos incluindo aluguel, compras do mês, supermercado, todas as contas aqui, internet e tudo mais. Não inclui a gente sair, não inclui um extra, tá? Não é um salário que sobra. É um salário que paga todas as contas. Ok? Mas não é um salário que você vai se divertir com ele. As dicas que eu tenho são: arruma o currículo bonitinho, currículo igual você faz no Brasil, gente. É normal, você vai dar a última experiência pra primeira, coloca o que você tem de certificado, etc, etc. Currículo normal. Faz uma cover letter. A cover letter você vai fazer uma diferente para cada emprego. De acordo com o emprego que você tem, você vai fazer uma cover letter pro Dear Recruiter. Por que você vai ser bom para aquele emprego, por que você quer aquele emprego, enfim, uma cover letter. E o mais importante, vai lá e entrega o currículo em mãos. Gente, isso é essencial. Não só a pessoa da Newcomers falou isso com o Gabriel, como eu tive uma aula só para isso na faculdade, que era de communication, então eles abrangiam tudo isso. E foi falado especificamente: faça questão de ir lá e cumprimentar o recruiter, o manager, quem quer que seja o responsável. Ir lá e entregar o currículo em mãos. Não é só ir lá e deixar o currículo, não é só ir lá e falar com o funcionário que tá lá e deixar o currículo. É ir lá, entregar o currículo em mãos, se apresentar e causar uma boa impressão. Bom, gente, finalizando, então, o que aconteceu? O Gabriel conseguiu o emprego dele. Onde que ele tá trabalhando hoje? É uma empresa de biociência, só que ele trabalha na parte de packaging. Então ele trabalha empacotando coisa, desempacotando coisa, colocando adesivo, esse tipo de coisa. Mas é na área de biociência. Ele tá lá desde então, foi o primeiro emprego dele, aquele que eles ligaram. Ele
tá lá desde então. Eu consegui o trabalho de eventos na faculdade, igual eu falei, em novembro. Também consegui um trabalho numa empresa por fora de eventos e por aí foi, só que eu não quis pegar nada fixo até o inverno. No inverno, quando eu fui olhar alguma coisa, o que aconteceu foi que eu consegui um contrato de trabalho pro verão, que seria o meu internship de verão, né? Que era o que contaria pra minha faculdade e tudo mais. Então, quando eu fui procurar um trabalho no inverno, os lugares que queriam me contratar, eles queriam alguém que ficasse permanente, que fosse ficar pro inverno e seguir pro verão. Então, por conta disso, eu não consegui, não tinha muitas opções na minha área, deixando claro que eu queria ser empregada na minha área. Então, eu procurei trabalhos na minha área. Não tinham muitas opções e os lugares que quiseram me contratar, eles queriam alguém que fosse permanecer, então eu acabei por não fechar contrato com nenhum lugar por conta disso. Mas o que tem de trabalho aí? Tem trabalho aí? Tem. Assim, o que eu queria chegar no final desse vídeo pra falar com vocês aqui, tem trabalho aqui? Sim. Não é pouco, tem oferta se você estiver disposto a trabalhar. Tem muita vaga em restaurante de fast food, Tim Hortons, McDonald's, Burger King. Tem muita vaga de supermercado, muita mesmo. Tem muita vaga de Walmart, Superstore, Sobeys. Supermercado tá, na maioria das vezes, sempre contratando. Tem vaga em loja, eu sei de pelo menos 2 brasileiros aqui. Provavelmente vocês vão ver o vídeo deles também, que trabalham em loja. Então tem vaga em loja também. E tem muita vaga em hotel pra camareira, esse tipo de coisa, tem muita vaga também. Tem gente que me pergunta de vaga em restaurantes. Os restaurantes costumam tratar pessoas que têm mais experiência, que são mais especializadas ou que são canadenses, tá? Porque quando você é canadense, você já fala a língua materna, então assim, às vezes o pessoal aqui, eles começam a trabalhar com 16 anos, então tem muita gente que já tem uma experiência. E muitos restaurantes aqui, eles precisam de certificados específicos, tá? Então você tem que ter certificado para servir bebida alcoólica, esse tipo de coisa. Então não é um ambiente que contrata muito fácil, o restaurante. Mas tem vaga em hotel, tem vaga de camareira, tem vaga em loja, tem vaga em supermercado, tem vaga na área que o Gabriel foi, que é de empacotamento, essas coisas. No verão, abre muita vaga para setor de agricultura, para trabalhar com seafood, com frutos do mar, com lagosta, que chega muita lagosta, eles precisam de muita gente na plantação de lagosta, todas essas coisas. Então tem muita vaga no verão, muita, mas tem também, tipo, se você conseguir um emprego, você consegue fazer ele durar um ano inteiro pelo inverno e tudo mais. Não é uma coisa que você com certeza vai ser mandado embora no inverno. Provavelmente você vai ter suas horas diminuídas, é o que acontece com todo mundo, igual eu falei, tem muito feriado, tem Natal, Ano Novo, tem tempestade de neve, então tem muita coisa que reduz as horas, o que prejudica demais no dinheiro para pagar tudo. Confesso que no inverno a gente teve um sufoco ali, né, a gente penou para pagar as contas. Tô triste, não tô feliz. Fora isso, se for verão normal, dá para o dinheiro que você faz para pagar as contas. Claro que você tem que ter um planejamento muito bom. Eu e o Gabriel, a gente teve um planejamento muito bom. Em outro vídeo, se vocês quiserem, eu posso falar sobre esse planejamento para vocês, falar sobre o custo de vida aqui, etc, etc. Mas, sobre o trabalho, é isso que eu tenho para falar. Então, galera, é isso. Essas são as curiosidades da economia aqui da ilha, como é que a economia aqui funciona, algumas coisas sobre o trabalho aqui, sobre como que como que você faz para conseguir trabalho, algumas dicas. E é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder tudo. Já deixa aquele comentário também se você tem algum vídeo que você quer muito saber sobre, deixa aqui o que você quer. E semana que vem eu trago vídeo sobre como que a gente escolheu a ilha, como que a gente chegou na decisão de vir pra cá, por que Prince Edward Island. Muito obrigada por todo mundo que ficou aqui até o final e até o próximo.